Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Consolador e apaziguador esteja agora no seu lar, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o Brasil e as nações. Onde quer que esteja uma alma nos quatro cantos da terra, precisando de socorro, precisando de auxílio espiritual, precisando de uma cura, precisando de um conforto, que o Senhor Jesus Cristo possa agora estender as mãos e abençoar, estender as mãos e libertar, estender as mãos e curar, porque somente Deus é o amigo nas horas difíceis e é com Ele que devemos contar. É para Ele todo louvor, toda glória, toda a majestade. E é este Deus que me concede neste dia a oportunidade de levar até você uma palavra da parte do Senhor, que está escrita no livro de Números, capítulo 12, versículo 1 até o versículo a seguir, versículo 11. Assim está escrito, primeiro versículo a seguir. Quando se trata aqui como título, a rebelião de Miriam e Arão. Assim diz o texto: Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro, ou seja, o tabernáculo. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Amados e ouvintes da palavra de Deus, é um texto que fala sobre uma pequena conspiração, fala de uma fofoca. A mulher cuxita era uma mulher da Etiópia, era uma mulher negra, a qual
Moisés tinha se relacionado, mas Arão e Miriam não concordavam com esta ideia e, aproveitando a ausência de Moisés, começaram a questionar sobre o assunto e falar mal de Moisés. Só que eles esqueceram de um detalhe importante. Moisés não ouviu o que eles falavam. Moisés não estava presente no momento daquele questionamento, daquela contenda. Mas uma coisa eu digo para você: Deus estava presente. Deus ouvia tudo. E uma coisa que é de grande significado é quando você é aprovado por Deus e as pessoas te reprovam. Quando você está nos caminhos do Senhor, muitas afrontas se levantam, mas Deus está contemplando a sua dor. Deus está observando o caminhar do teu servo ou da tua serva. E quando aqueles que estão de fora se levantam contra o aprovado ou aprovada do Senhor, Deus entra em confronto. E quando Deus entra em confronto, é para punir. Oh, glória! E neste texto sagrado, aprendemos que não se pode reprovar quem é aprovado por Deus. Foi o próprio Deus quem deu testemunho da fidelidade de Moisés. E até mesmo os parentes mais chegados de um homem de Deus devem respeitar a autoridade espiritual dele. Olha, homem, você tem uma esposa que trabalha para o Senhor Deus. Olha, mulher, você tem um marido que trabalha para Deus. Respeite-o para ser respeitada. Respeite, ó homem, a mulher que trabalha para Deus, para você ser também respeitado. E venhamos que Deus aprove o seu ministério. Deus te levanta, mas existe muitas afrontas, existe muitas calúnias, existe muitas perseguições, até mesmo daqueles que se dizem ser mais chegados, parentes, da família. Mas saiba de uma coisa: quando você critica, quando você julga, quando você faz juízo contra aquela pessoa, saiba de uma coisa: Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus está analisando. E isto aconteceu na vida de Moisés. Moisés não sabia do acontecimento. Moisés estava ausente, mas Deus olhava tudo. E Deus repreendeu seguramente, poderosamente, aqueles dois irmãos de Moisés. É o próprio Deus quem faz a defesa de quem é aprovado por ele. Deus defendeu Moisés perante os seus acusadores, porque o próprio Senhor conhecia muito bem a fidelidade de Moisés. Na Bíblia é dito que o homem deve se apresentar diante de Deus aprovado. Porque quando é aprovado por Deus, ninguém pode reprovar. Quando Deus levanta, ninguém pode derrubar. Quando Deus honra, ninguém pode desonrar. Oh, glória! Tentaram desonrar Moisés, mas Deus aprovou ainda mais o ministério de Moisés, dizendo que ele era um homem fiel, um homem manso, e não havia na terra um homem tão manso como Moisés. Outro homem aprovado por Deus, Noé. No meio de uma geração corrompida, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando diz que o homem andava com Deus, andava na sombra, colado,
assim como Moisés, que via Deus face a face. Outro homem aprovado por Deus, Jó, antes e depois de ser aprovado. O próprio Deus reprovou os amigos de Jó, mas aprovou Jó diante dos seus amigos, dizendo: porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Oh glória! Mais uma defesa Deus fez na vida de Jó, defendendo dos amigos que o desrespeitava. Jesus Cristo era homem aprovado por Deus. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. E Paulo afirma que Apeles era um obreiro aprovado em Cristo. Não só os grandes nomes da Bíblia receberam a nota de aprovação divina, mas também pessoas anônimas ou pouco conhecidas foram aprovadas por Deus. Você, ouvinte, você, irmão, você, irmã, é uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Você é aprovado, você é aprovada por Deus. Continue a sua caminhada, continue o seu ministério, porque Deus é contigo. Aleluia! E outra coisa, de grande novidade, o cristão que vence a aprovação é aprovado. E Paulo afirma novamente: quem serve a Cristo fielmente é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Moisés foi acusado pelos seus próprios irmãos carnais, Arão e Miriam. Aleluia! Mas Deus tomou a frente e ali abençoou mais e mais Moisés e corrigiu o erro dos irmãos, ao ponto que Miriam foi punida com uma lepra. Deus não quer julgar ninguém. Deus não quer maltratar. Deus não quer punir. Só quer uma coisa de você: aprove o obreiro, aprove o pastor, aprove o evangelista, aprove o diácono, aprove aqueles que pregam, aprove aqueles que evangelizam, aprove aqueles que cantam, aprove aqueles que dão testemunho fiel que Deus fez na vida dele. Não critique, não fale mal, mas diga: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por ter aprovado ele como obreiro, por ter aprovado ela como uma levita do Senhor. Aleluia! Oh glória! Paulo ainda afirma que devemos aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O cristão que vence a aprovação é aprovado. Se você é aprovado por Deus, continue andando, persistindo. A sua fé, essa ferramenta que o Senhor Deus colocou na sua mão, não deixe fraquejar, não deixe minguar. Esta fé que você lá na frente vai ter uma grande vitória. Por quê? Porque Deus já te aprovou. Oh glória! Aleluia! Devemos nos esforçar diariamente para sermos aprovados diante de Deus e dos homens, a fim de que o adversário não tenha motivo para nos acusar. Entretanto, o nosso Deus rechaça toda acusação do adversário contra nós, da mesma forma que rejeitou a acusação de Satanás contra o sumo sacerdote Josué, dizendo: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirada do fogo? Glorifique a Deus, exalte a Deus, que o Senhor Deus tirou você do monturo de lixo e te fez um homem
aprovado para trabalhar na seara do Senhor. Você, amigo, você, amiga, estão aprovados por Deus para continuar a missão a qual foi colocada, depositada nas suas mãos. Que Deus abençoe poderosamente. Amém. Graças a Deus.